A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que nos assistem nesse dia. Deus abençoe a todos e quero convidá-los para que a gente fique 15 minutos na presença de Jesus, amém? 15 minutos com Jesus. Hoje vamos continuar a meditar na carta do apóstolo Paulo a Tito, amém? Mas antes vamos então elevar nosso pensamento a Deus e orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, estamos entrando na Tua presença, Senhor, para pedir que o Senhor esteja aqui, meu Deus, atento, Senhor, à vida de cada um, meu Deus. O Senhor que sonda nossos corações, as nossas mentes, esteja, Senhor, também me usando como Teu instrumento, que o Espírito Santo esteja falando e não eu, para que tudo que aqui for dito, Senhor, seja elaborado por cada um que ouve, possa haver perfeito entendimento da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço por esta oportunidade e pela Tua presença tão constante em nossas vidas. Amém. Queridos, então vamos dar continuidade ao estudo da carta de apóstolo Paulo a Tito, amém? E hoje o tema é a sã doutrina. A sã doutrina e as boas obras. O que seria a sã doutrina? A gente lê lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, que os primeiros convertidos, foi quando surgiu a Igreja de Cristo, passaram a congregar e ali eles perseveravam todos os dias na sã doutrina. É a doutrina dos apóstolos, aquela doutrina deixada por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele subiu ao céu, ele deu o idem do Senhor Jesus aos discípulos e disse: vai agora, prega, ensina a sã doutrina, ensina tudo o que viste e ouviste de mim. E o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. Então, Jesus não escreveu, mas os apóstolos de Jesus sim. E era o próprio Espírito Santo que dizia o que era para eles escreverem. E eles iam lembrando então de tudo que Jesus fez, falou e ia passando. E isso passa até os nossos dias. Estou eu aqui hoje, 2014 anos depois, continuando a levar até você a sã doutrina. Amém? Então vamos agora hoje meditar um pouquinho nessa carta. Paulo começa aqui a falar com Tito a respeito de exortação que se deve fazer a diversos grupos, Nós temos assim grupos de idosos, grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de jovens. Então, as atitudes, o comportamento dessas pessoas, elas se diferem em função da sua idade, da sua disponibilidade, dos seus interesses, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Mas Deus se preocupou com essas pessoas em cada faixa de idade que nós estamos, porque nós passamos assim por várias faixas, cronologicamente falando, nós passamos pela infância, pela puberdade, pela adolescência, pela juventude, pela maturidade, pelo climatério, pela velhice. E assim, então, nós temos comportamentos relacionados à nossa faixa etária. Mas também existe a idade mental, a idade espiritual. O crente, ele pode atingir uma maturidade espiritual muito grande, ainda muito jovem, Por isso é que Salomão dizia no livro de Eclesiastes para que o jovem viesse a Deus na sua mocidade, não esperasse ficar velho para vir a Deus. Porque tem gente que não quer servir a Deus porque ainda é muito moço, tem muito o que fazer. Mas quando eu ficar velho eu vou à igreja. Não, não é assim. Então a igreja nós encontramos grupos de jovens maravilhosos, Jovens que servem a Deus, jovem que vive como Deus quer que viva. Nós também temos lá o grupo de anciãos, Homens, mulheres já idosos com comportamento também cristão. Então, na verdade, a sã doutrina ensina a ter um comportamento cristão. É a forma que Deus quer que a gente se comporte. Aí, então, ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Na verdade, as pessoas idosas são verdadeiras enciclopédia ambulante, né? Porque a escola da vida, ela é muito ampla, muito vasta. E as pessoas que viveram bem em todas as fases da sua vida são pessoas que têm um conhecimento muito profundo da escola da vida. São pessoas que, quando cristãs, quando vivem uma vida de santidade diante de Deus, são as melhores pessoas para os jovens procurarem. Porque eles vão ter ali uma escola de vida, uma escola prática, né? Existem países como o Japão que dá muito valor para isso. Eles até obrigam os jovens a aproximar, a conviver com seus avós, porque eles sabem que ele tem muito a aprender. E uma das coisas que me entristece muito hoje na nossa sociedade é que os grupos estão se dividindo. Os jovens não querem saber dos idosos perto deles. Os próprios pais já pegam os velhos, os pais deles, e já colocam numa casa de repouso, num asilo. Por quê? Porque eles acham que os netos estão sendo incomodados já pelo velho. Eu creio até que os velhos sem sabedoria, aquelas pessoas que viveram no mundo, que não tem nada a ensinar, que viveram mal mesmo, essas pessoas não darão frutos, elas não serão mesmo úteis. Mas assim mesmo elas não podem ser desprezadas, porque os pais estão dando exemplo para os seus filhos a respeito do seu comportamento em relação aos seus pais. E assim como eles tratarem, eles serão tratados, porque a palavra diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Mas por outro lado, aqueles velhos que foram sábios na vida, aquelas pessoas que lutaram na vida e que têm experiência, todo pai inteligente vai aproximar seu filho do avô. Vai deixar que seu filho passe muitas horas com seus avós, porque eles têm mais a ensinar para os seus filhos do que eles próprios. E um dia eles poderão estar ensinando os seus netos. Mas no Brasil, infelizmente, está acontecendo uma coisa terrível. Há uma grande divisão e as pessoas não querem. E os jovens só se relacionam com os jovens. O que um jovem tem para ensinar outro jovem? É muito pouco, a não ser aquilo que é do seu mundo atual. Mas ele vai perdendo a memória, ele vai perdendo as histórias da vida. Você sabe que uma sociedade sem história é uma sociedade sem memória. Assim, uma família sem a história dos mais velhos, do passado, é uma família sem memória. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer um povo que não tenha amor, que não tenha vínculo com o passado, que não tenha união, que não tenha amor fraternal, que não tenha espírito de família. Mas isso não pode acontecer, irmãos. A igreja cristã, a minha igreja, eu faço muita questão que os grupos, existem os grupos, eles estão divididos, mas todos os eventos eu faço questão de juntar todos os grupos. E eu faço questão que todos se unam em todos os momentos possíveis, para que os jovens possam estar tendo contato constante com os mais velhos. Eu não quero que eles vivam isoladamente dentro da igreja, porque o mundo já está fazendo isso, já está isolando. E é uma maravilha também para os velhos pegar a energia do jovem. Os velhos, quando se encontram, mais idosos, quando se encontram com seus netos, com seus filhos jovens, eles se renovam, as suas forças se renovam. Eles precisam do amor, do carinho dos mais novos. E graças a Deus na minha igreja é assim. Eu vejo quantos jovens respeitam os mais velhos, quanto amor eles têm para os mais velhos. Eles estão preocupados na hora de ir embora, se vai dar uma carona. Eles estão preocupados em orar e louvar na casa dos mais velhos quando tem uma oração. E eu louvo a Deus pela vida do meu povo ali, da nossa igreja, porque neles existe esse amor fraternal. Por isso também eu faço até um apelo para que os demais pastores façam isso. Não permitam, porque hoje a própria família está fazendo isso. Tem o aniversário de uma criança, os pais deixam na porta e vão embora. Mas não era assim antigamente. Existia uma festa só, onde os jovens ficavam à vontade, mas os mais idosos também estavam reunidos. Assim foi também na minha casa. Os meus sobrinhos, na lista dele, constavam todos tios. Eles faziam questão dos mais velhos estarem perto. E isso é o que cria esse vínculo, esse amor familiar. Então, mas as pessoas precisam ter algo para dar.
porque se ela não tiver nada para dar, é inútil também esse contato, né? E ele continua: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestre do bem. Então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boa dona de casa, bondosa, submissa ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então veja bem, como uma mulher idosa pode aconselhar sua nora, seu genro, seus filhos, seus netos, se ela mesma não tiver um bom testemunho? É preciso que quando os filhos estão passando apuro, estão com dificuldade na sua casa, no seu relacionamento amoroso, vá até a sua sogra, a sua mãe e peça a ela. Ela tem experiência, ela tem bons conselhos. O mundo não tem bons conselhos, o mundo vai dizer a você: separa dele, arranja outro. Mas a sua sogra, a sua mãe não vai falar isso. Ela vai fazer de tudo para que o seu casamento permaneça, seja estável, que os seus filhos sejam bem educados, sejam bem criados, para que vocês vivam em harmonia e amor, porque esse é o propósito da família. Mas a dona de casa tem que dar exemplo. As mulheres idosas têm que ser mestra. Elas têm que saber ensinar as suas filhas, suas noras, sua família. Elas têm que ser o ponto de apoio, para que quando elas estejam desesperadas, elas não vão procurar ninguém lá fora, mas elas venham procurar essas senhoras. Amém? E ele diz: exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. E em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Os jovens têm que ter uma linguagem bonita, não usar linguagem torpe. Os jovens têm que ter um padrão de vida excelente, estudando, trabalhando, namorando com seriedade, não é ficando cada dia com uma moça, trazendo toda menina que ele encontra para a rua para casa, pior, levando para o seu próprio quarto, que a gente tem visto hoje. Não é assim que Deus nos ensina, não é esse o comportamento cristão. Mas os jovens estão se preparando para construir também famílias, para serem homens de negócios, para serem dirigentes de empresas. E se ele não administrar bem o seu lar, como é que vai fazer? Muito menos igreja, ele nunca poderá administrar uma igreja. Ele fala também, exorta também os seus servos a serem obedientes, os seus senhores, sendo agradáveis em tudo, não contradizendo, não defraudando, antes demonstrando perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Queridos, também a relação entre empregado e empregador está terrível hoje em dia, né? As pessoas estão sofrendo, os dois lados, existem os maus empregados e existem os maus patrões, mas que a relação também entre eles seja relação cristã, que cada um pague o que é justo pagar. Se você trabalha, trabalhe direito, faça seu serviço com honestidade, responsabilidade, minimizando custo, dando qualidade de produto, aproveitando seu tempo. Se você é patrão, pague seus empregados em dia, não deva nada a ele, recompensa, porque sem ele você também não consegue o produto, o resultado do trabalho é dele. E se você quer resultado para a empresa, você tem que contribuir também para que seu empregado esteja propício a fazer um bom trabalho com satisfação. Então é isso que Deus nos fala. Ele fala também da postura, né, do próprio obreiro, a forma que ele tem que se comportar diante as ovelhas. E nós vamos ver isso lá em 9:10, quando ele diz assim, que também nós não podemos falar aquilo que nós não fazemos. Como eu vou exortar, como eu vou chamar a atenção da igreja se eu não tenho um testemunho para dar? Exorta, então, aqueles com amor, com carinho, ensina as pessoas o tratamento com as pessoas. Então, o que nós queremos, estamos já concluindo, que o nosso tempo está esgotando, queremos chamar a atenção a respeito de comportamento, amado. É através do comportamento seu que eu vou saber se você é cristão ou não.
se você tem uma vida cristã ou não. E o nosso comportamento correto é ensinado pela sã doutrina, aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz. Amém? Eu convido você então para estar conosco no nosso próximo encontro para darmos ainda continuidade à palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Deus o abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém.